Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu estudo para provas, quais são os métodos que eu uso. E se tu já gostou do tema desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui. Esses dias me perguntaram numa caixinha lá do Instagram o que eu achava sobre resumos. E quem me acompanha aqui mais tempo sabe que há um tempo atrás eu estudava a base de resumos. E realmente é um método que me ajuda bastante, porque quanto mais eu escrevo, mais eu compreendo o conteúdo. Porém, ele deixou de ser útil pra mim porque é algo que demanda mais tempo, querendo ou não. Então, apesar de que muitas vezes eu sinta a necessidade de pegar o conteúdo que eu tô estudando, juntar tudo aquilo ali assim num texto, fazendo esqueminhas, assim, que eu gosto bastante de puxar flechas, colocar explicações e tal, é algo que demanda tempo. E pra estudar pra escola, Enem e trabalhar ao mesmo tempo é muita coisa pra conciliar, então eu preciso buscar métodos que me ajudem a otimizar o meu tempo. E qual foi o método que eu encontrei para estudar para as provas e testes da escola? Foi a leitura ativa. Eu testei muitos métodos até encontrar um que realmente funcionasse, e não é apenas um. Nesse caso, para as provas, o que mais funcionou foi a leitura ativa. Mas não se prendam a apenas um método, porque existem muitos e nem sempre um que funcionou para uma coisa vai ser útil para todas as matérias que tu for estudar. Ou, por exemplo, um método que tu usa para estudar para a prova vai ser o mesmo que tu vai usar para estudar para um seminário. São coisas diferentes, então é um estudo diferente, tu tem que encontrar qual método que casa com qual estudo. Então é um processo meio chatinho, mas quando tu encontra aquele método que funciona para aquilo ali para ti, o teu estudo vai fluir muito melhor. Eu não tive provas durante a pandemia, a gente só fez trabalhos. E antes da pandemia, quando ainda tinham aulas presenciais normalmente, para estudar para provas eu usava mapa mental, resumo, flashcards. Flashcards, para quem não sabe, é quando tu pega uma ficha, um pedaço de papel qualquer e coloca de um lado a pergunta e do outro lado a resposta. Geralmente tu estuda com mais de uma pessoa ou sozinho mesmo. Eu estudava com as minhas amigas, uma lia pra outra assim a pergunta e aí a gente ia respondendo. E esse método é ótimo para te ver se tu realmente tá entendendo o conteúdo, porém, querendo ou não, também é algo mais burocrático. O mapa mental também era uma coisa que eu me estressava fazendo, porque eu odiava medir ali se o texto ia dar, às vezes o texto não dava ali no espaço que eu tinha deixado, e aí ou a flecha ficava torta, ou o título, não sei o que, então isso me irritava. E apesar de ser um método que eu gosto bastante porque é visual, pra quem não sabe o que é o mapa mental, vou colocar uma foto aí pra vocês verem como é. E eu gosto muito porque é algo visual, sabe? E a minha memória funciona muito assim. Porém, eu achava muito burocrático, eu me irritava, então eu comecei a eliminar do meu estudo tudo que não estava ajudando a fluir. Então, títulos, que eu amava fazer títulos elaborados, parei de fazer também. Hoje em dia eu faço só um lettering normal, que pra mim não é algo complicado. Eu só pego uma brush pen, faço ali o título normal e sigo fazendo resumo. Então, eu fui moldando o meu estudo até encontrar a melhor forma pra mim estudar, porque agora que eu tô no terceirão, eu posso focar daí apenas em estudar para o Enem. Porque o que muita gente me pergunta: Mari, tu acha que eu devo começar a estudar para o Enem no nono ano, no primeiro ano? Olha, eu acho que lá, assim, pelo oitavo ano, foi mais ou menos quando eu comecei, começa a te preparar, assim, focando no estudo da escola mesmo. Porque o oitavo e nono ano, assim, pra mim até agora, e olha que eu tô no terceirão, o nono ano foi o mais difícil. E o oitavo ano também é puxado, mas o nono é ainda mais. Então foca no estudo da escola primeiro e vai vendo os métodos que funcionam pra ti, vai testando, aproveita esse momento pra ir testando tudo que tu puder e ver o que mais funciona pra ti, qual é a tua forma de estudar. Lembrando que ela pode ir mudando com o tempo, né? A minha mudou. Então, ao longo do tempo, tu vai adaptando pro que mais funciona pra ti, tu vai entendendo o teu método de estudo, entendeu? E até personalizando pra forma que tu achar melhor. Então, usa esse tempo como uma experiência pra ver como que tu funciona pra estudar, sabe? E aí lá no primeiro ano tu já começa a ir estudando as matérias e tal, e aí vai aumentando o ritmo com o tempo. É legal já começar a fazer o Enem como treineiro lá no primeiro, segundo ano. E eu acabei não fazendo Enem como treineiro, porque no primeiro ano eu achei que, deixa pro próximo. E aí, ano passado, eu acabei perdendo o prazo da inscrição. Então eu vou fazer o Enem pela primeira vez esse ano e vai ser valendo. Então, assim, é
tenso. Mas esse tempo todo que eu me dediquei muito à escola, que eu entendi qual é a melhor forma que eu estudo, qual é a melhor forma que eu aprendo, facilitou muito agora. Então, tenta te entender. Tenta entender como que funciona a tua forma de estudar e vai adaptando ela até encontrar o resultado que tu deseja. Então, no 8º ano, 9º, que foi quando eu comecei realmente a me dedicar mais à escola, que eu comecei a fazer resumos, que eu fui melhorar minha letra, enfim, quando eu comecei meu estudo de Gram, eu fazia muito resumo. Até pouco tempo atrás eu fazia, até no passado. E assim, como eu falei pra vocês, é um método que eu gosto muito, porque eu aprendo escrevendo, então quanto mais eu escrevo, melhor é. E naquele momento eu acho que foi importante pra mim fazer resumos, porque eu tava vendo aqueles conteúdos pela primeira vez. Então eu gosto muito assim de pegar todo o conteúdo que eu tô estudando e reunir num só lugar. Então eu fazia um resumo super completo do conteúdo pra eu estudar. Isso me ajudava muito. Porém, hoje em dia, no ensino médio, eu não sinto essa necessidade, porque a maioria dos conteúdos que tu vai estudar no ensino médio, tu já viu no fundamental. E eu me lembro muitas vezes das explicações, tem coisas assim que ficam na memória, sabe? Quando tu presta atenção realmente, ou quando tu busca entender, que nem história, que é uma matéria que eu amo demais. A minha professora de fundamental foi ótima, eu tive várias, mas essa última é assim a que eu mais me lembro, e eu amava as aulas dela, ela explicava muito bem, e eu lembro até hoje da explicação dela. Às vezes eu tô fazendo uma prova da história agora e eu lembro dela explicando aquele conteúdo, sabe? Então é isso, se tu já vem te esforçando assim, desde lá do 8º, 9º ano, 7º até, tu vai pegando o ritmo, entendeu? Vai ficando mais fácil. E aí agora no ensino médio, como eu falei pra vocês, eu não sinto necessidade de fazer resumos, porque eu tenho resumos. Nossa, desde o 6º ano eu tenho anotações minhas da escola, os resumos eu comecei a fazer lá pelo 8º ano e eu tenho tudo guardado. Então às vezes eu até pego algum dos meus cadernos antigos pra ir dar uma olhada naquele assunto, leio os livros da escola mesmo. E o que eu faço? Eu levo cadernos de rascunho pra escola. Então são cadernos desses mais comuns, mais baratinhos e tal, pra eu copiar ali naquela correria que é a sala de aula, né? E sem me importar muito com capricho, claro, fazendo uma letra legível e tal, porque muitas das professoras corrigem o caderno e elas cobram capricho, mas sem toda aquela coisa assim que eu faria se fosse um resumo mesmo. Então, o que eu faço? Quando eu chego em casa, eu passo aquela matéria limpo. Isso não me sobrecarrega muito, eu achei que poderia vir a acontecer isso, mas não aconteceu, pelo menos até agora, já estamos no meio do ano quase. Então eu continuo fazendo, porque isso me ajuda muito. Então o que eu faço? A professora passou o conteúdo lá na aula, explicou e tal. Gente, as minhas anotações de aula são uma bagunça. Eu puxo o flash, eu faço anotação assim, tudo por volta assim da página, a página fica cheia. Passo marca-texto, vou anotando ali as partes mais importantes e tal. E chego em casa, pego o livro ou o material que a professora deu pra gente, às vezes elas dão xerox, às vezes enviam um slide. Aí eu olho aquilo e reúno todas aquelas informações num, eu não diria resumo, é numa anotação só. Vou mostrar aqui pra vocês como é que fica daí. Eu vou pegar esse daqui, que é o meu caderno de casa pra português, geografia, filosofia. Olha só, até as anotações de casa são todas rabiscadas, porque essas aqui eu tava estudando pra prova. Então, olha só, são anotações organizadas. E é isso que eu prezo nas minhas anotações hoje em dia. Organização. Então, não tem título elaborado, não tem, sei lá, washi tape nem nada do tipo. Eu faço um título simples, passo ali um tracinho de marca-texto e eu uso color code. Então, nesse caso aqui, a anotação é de geografia, aqui embaixo é de literatura. Eu não divido as matérias no meu caderno, eu organizo assim. E foi uma forma que eu encontrei de me organizar que eu gostei bastante. E aí aqui, ó, tudo que tá caneta, tanto preta quanto rosa, é o que eu fiz quando eu cheguei em casa. Então eu copiei conteúdo o mais completo possível da anotação que a professora disponibilizou, slide, xerox, enfim, da explicação dela e o que ela tiver passado no quadro. E aí, essas aqui a lápis são coisas que são anotações que eu fiz quando eu tava estudando pra prova. Então eu pego as minhas anotações e eu vou interagindo com elas mesmo. E é isso que é a leitura ativa. A leitura ativa é tu pegar um texto e grifar, fazer anotação. Se tu viu ali um termo que tu não entendeu, tu vai lá e pesquisa. É realmente mergulhar naquilo. E esse é o método que eu uso pros livros de desenvolvimento pessoal. Olha só, os meus livros de desenvolvimento pessoal, eles estão tudo cheio de marca-texto.
Olha só isso. Às vezes nem tanta anotação, mas muito marca-texto. E isso me ajuda a absorver melhor o conteúdo. Então, nas minhas anotações, eu geralmente não venho passando marca-texto, porque eu provavelmente já grifei as coisas importantes quando eu passei elas a limpo. Mas aí eu venho com um lápis, fazendo as anotações por cima, puxando flechinha, fazendo observações, relacionando com outros conteúdos, pra deixar o mais completo possível. Isso me ajuda muito na hora da prova. Então, pra testes, eu geralmente estudo na noite anterior e pra mim tá tranquilo, porque as minhas professoras fazem testes com uma certa frequência. Então, a professora termina de dar aquele conteúdo e ela faz um teste sobre aquilo. Geralmente não é muito conteúdo, então elas passam revisão também. Então é mais tranquilo eu pegar pra estudar na noite anterior, porque eu presto muita atenção na aula, eu chego em casa e passo limpo, então eu tô com conteúdo fresco na minha mente. Mas existem matérias e matérias, né? Tipo, matemática, eu não vou estudar na noite anterior, né? Eu vou passar o dia anterior inteiro focada naquilo ali, assistindo videoaula, fazendo exercício. Então, entenda quais são as tuas dificuldades, em quais matérias tu tem que focar mais. Que nem, eu não assisto uma videoaula pra estudar pra um teste de geografia ou de história, porque são matérias que eu tenho mais facilidade. Então eu pego as minhas anotações ali, vou dando uma olhada, dou uma olhada na revisão que a professora passou e vou juntando tudo isso. Já para provas, que é um pouco mais pesado, eu estudo de outra forma, mas eu já vou falar sobre isso. E eu quero lembrar vocês que não é porque esse método funcionou pra mim que vai funcionar pra vocês. Tu tem que testar vários, ver qual que funciona mais pra ti. Eu só tô contando aqui uma alternativa que funcionou pra mim e pode funcionar pra ti. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre métodos de estudo, então comenta aí se tu quer. Mas enfim, eu estudo em escola pública, que é onde eu moro, nem tem escola particular. E a minha escola é bem exigente. Porém, os testes têm uma carga menor, sabe? As provas são o que conta mesmo, porque a gente faz bastante trabalho. E o teste é realmente um teste, sabe? Então é muito mais tranquilo do que as provas. E por isso daí que eu não me mato de estudar para um teste, porque é menos conteúdo, é menos carga no geral, sabe? Então é muito mais tranquilo. Então estudar na noite anterior pra mim tá muito bom. E é isso, para as provas, elas requerem mais estudo, né, mais tempo de estudo e tal. Então aí às vezes eu até chego a fazer uma revisão. Eu até mostrei isso em um dos últimos vídeos, vou mostrar aqui pra vocês. Eu peguei uma folha da caderneta e fiz uma anotação aqui pra revisar, olha só. Aqui na capa do meu caderno tem post-it, tem tudo coisa assim, ó. Então aqui tem uma folha da caderneta, ó, com uma revisão de biologia. Aqui atrás tem uma com uma revisão de física, que é uma matéria mais difícil. Inclusive era um teste e eu fiz uma revisão mesmo assim. Porque como eu falei pra vocês, tem matérias e matérias. Então, geralmente eu assisto videoaula, coisa assim, pra matérias que eu tenho mais dificuldade. Mas matérias que eu tenho mais facilidade, eu não preciso assistir videoaula, fazer exercício, enfim, todas essas coisas. Então, eu vou vendo qual a melhor forma de estudar para cada matéria. E o que me ajudou foi encarar as provas de uma perspectiva diferente. Porque pensa, uma prova não é um bicho de 7 cabeças, entendeu? Não é porque tu foi mal numa prova, num teste, que a tua vida tá arruinada. Prova da escola não é o Enem da vida. Isso quer dizer que prova da escola não tem importância, tu não tem que te dedicar? Óbvio que não. Porque nós, como estudantes, temos o dever de nos dedicarmos pra entender o que tá sendo passado e ir bem nas provas. Apesar de que muitas vezes a gente pensa, eu nunca vou precisar disso na minha vida. Mas saiba que uma nota não te define. Isso é uma frase bem clichê de se dizer, mas é a mais pura verdade. E não é porque tu foi mal num teste, numa prova, que é o fim do mundo. É claro que isso não pode acontecer com frequência em todas as matérias. Mas foi mal num teste, aquilo ali só mostra um pedacinho do teu conhecimento e talvez o nível de esforço que tu aplicou para aquele teste, entendeu? Para aquela prova. Então, foi mal num teste, numa prova? Beleza, na próxima ou tu te esforça mais ou tu muda de estratégia. Não adianta ficar te culpando por ter ido mal, por ter tirado uma nota ruim. Eu sei que muitas vezes a gente tem pressão, até principalmente dos pais. Eu tive a sorte dos meus pais nunca terem me pressionado muito com isso. E que eles não me pressionam, eu mesma me pressiono. Mas os meus pais sempre foram muito compreensivos comigo, então graças a Deus eu nunca precisei lidar com esse tipo de coisa. Mas é isso, gente, não adianta vocês ficarem chorando pelo leite derramado, o que resta é focar na solução e não no problema, beleza? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, ele ficou gigante, mas é que eu queria explicar certinho pra vocês como que funciona o meu método de estudo, como que eu estudo pra provas e no dia a dia, como eu faço as minhas anotações.
e eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se tu gostou, não esquece de deixar o like pra me ajudar na divulgação, compartilha com alguém que tu acha que tá precisando dessas dicas. E é isso aí, não esquece de se inscrever no canal se tu for novo ou nova por aqui. Até a próxima e tchau!